Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. De 15 a 18, agora de outubro, a 32ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Para isso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Romildo Bueno, que ele é a tesoureira aqui da ABP, e o Dr. Itiro Shirakawa, vice-presidente da ABP. Boa noite, doutores. Boa noite. Doutor Itiro, o que representa a realização deste evento aqui em Brasília? O nosso Congresso de Psiquiatria atualmente é o terceiro maior congresso de psiquiatria do mundo. Então, nós temos uma participação de cerca de 6.000 médicos. Então, são poucos os locais que comportam um congresso desse porte. E Brasília tem um excelente centro de convenções e uma malha aérea que permite os congressistas do Brasil todo comparecerem aqui. É uma boa rede hoteleira também, acima de tudo. É isso aí. Doutor Romildo, logicamente o nosso telespectador está sabendo que o nosso tema de hoje é exatamente a 32ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. O que representa a realização deste evento, doutor Romildo? Bem, um congresso que se repete pela 32ª vez já é autoexplicativo. A ABP tem a responsabilidade da organização e realização do Congresso estatutariamente desde o ano de 1970. Já é a terceira vez que nós aportamos a capital federal com muito prazer, não apenas porque somos aqui muito bem recebidos, temos aqui uma federada que é extremamente ativa e atuante, e ao lado disso, porque permite a todos os psiquiatras do Brasil convergirem para um ponto central. É o senhor que já foi presidente da ABP durante algumas gestões, com que finalidade a Associação Brasileira de Psiquiatria foi criada? Bem, a Associação Brasileira de Psiquiatria foi criada com uma finalidade básica, que era separar a psiquiatria da neurologia. Houve um encontro preliminar em Fortaleza, Ceará, durante a realização do Congresso da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Higiene Mental, e foi acordado entre os professores, entre os médicos da Divisão Nacional de Saúde Mental e entre os luminares da psiquiatria daquela época, a necessidade da criação de uma associação específica. Isso se deu no Rio de Janeiro, em 13 de agosto de 1966. Então a psiquiatria foi criada para dar uma identidade de matéria médica para a psiquiatria brasileira, separada da higiene mental, separada da psicologia médica, separada da psiquiatria forense e da medicina legal. Doutor Itiro, hoje a saúde mental ela pontua como pauta em várias mídias de vários veículos de comunicação no Brasil e no mundo. A que o senhor atribui o interesse da imprensa nesse tema saúde mental? É porque, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista, nós falamos epidemiológico, a psiquiatria tem uma percentagem muito grande, né? 1 em cada 4, 1 em cada 5, portanto, 25% da população está sujeita a ter um transtorno mental ou uma crise psiquiátrica ao longo da vida. Fora isso, a psiquiatria tem aparecido nas pautas jornalísticas, infelizmente, pela falta de assistência do Ministério da Saúde, que, por uma razão que a nós psiquiatras é desconhecida, está trabalhando com leito zero em psiquiatria. Então, eles vêm... Em 1990, nós tínhamos 120.000 leitos psiquiátricos. Hoje, com o dobro da população, nós estamos provavelmente com cerca de 20 e poucos mil leitos. E aí aparece na imprensa casos como do filho do Eduardo Coutinho, né? Eduardo Coutinho, que matou o pai numa crise psiquiátrica, esse que recentemente novamente praticou um crime, ele havia aqui matado em Goiânia, o cartunista, né? Glauco. Isso. E eu poderia citar de memória mais uns 4, 5 casos. Isso mostra uma certa desassistência. Daí a nossa diretoria continua empenhada em divulgar a boa assistência psiquiátrica.
Doutor Romildo, como a ABP ela pode contribuir para a psicoeducação de médicos e também da população? Bem, a psiquiatria foi introduzida no currículo médico logo em 1892 e a psicologia médica em 1958. Separou-se a parte de estudo de testes psicológicos e psicométricos no ensino da psicopatologia e psiquiatria. Fazer-se uma educação médica sem uma âncora na doença mental, na psiquiatria, no estudo dos métodos de abordagem e tratamento das afecções do psiquismo, é uma coisa impossível. Nós temos hoje em dia uma certa negligência por parte das autoridades do Ministério da Educação em diminuir a carga curricular de psiquiatria. E com isso a gente contribui para a formação de médicos sem um fundamento humanista. Nós vamos entrar agora de novo na 32ª edição do CBP. Doutor Itiro, qual a importância, de repente, de um estudante na área de medicina, um próprio médico, participar de um evento como esse? Porque hoje a psiquiatria se firmou como uma especialidade médica, né? A psiquiatria da primeira metade do século XX era uma psiquiatria psicológica. Pelas influências do Freud, então achava-se que todos os transtornos mentais eram decorrentes de conflitos do indivíduo. À medida que surge o primeiro medicamento em psiquiatria, a psiquiatria avançou muito. Hoje, os estudos, inclusive de neuroimagem funcional, mostram que nós tratamos de transtornos químicos do cérebro, desarranjos, desequilíbrios químicos, que a medicação consegue corrigir e dar ao indivíduo uma vida ou normal ou próximo do normal. Hoje não cabe mais o preconceito contra a medicação psiquiátrica. O paciente não é dopado, o paciente é medicado adequadamente. Por exemplo, o nosso transtorno mais grave, que é a esquizofrenia, né? Com a medicação, nós controlamos o surto agudo em 15 ou 20 dias e nessa fase aguda ele precisaria de eventualmente de uma internação hospitalar que, infelizmente, como eu já falei, né, é um equipamento que não existe praticamente mais no Brasil. E o Congresso vai ajudar, então, aos novos alunos, aos novos formandos, aos novos residentes, todo um conhecimento já científico, baseado, se possível, em evidências para uma boa prática psiquiátrica. Doutor Romildo, nós falamos agora aqui, o doutor Itiro, inclusive, respondeu a questão da participação da mídia nesse tema saúde mental. E ele abordou que é muito participante, mas de uma forma, assim, um pouco até depreciativa. Citou aqui 2 casos. A questão do combate à psicofobia, esse preconceito, seria, de repente, uma forma positiva da mídia participar? Eu creio que a mídia tem uma função essencialmente informativa. Se a informação é negativa, demonstra que o doente mental ou o cidadão não doente mental comete um ato de violência, um crime, mata alguém, isso é notícia. Não podemos esquecer o papel da mídia. Pesa como notícia, né? Pesa como Claro. notícia. Mas, por outro lado, a mídia também, tanto a escrita como a falada, como a televisada, tem contribuído muito para demonstrar que há a presença de um preconceito, de um prejuízo, de um pré-julgamento em relação ao doente mental. Não é verdadeiro afirmar-se que todo doente mental é um ser violento e criminoso. Isso não é verdadeiro. Isso é um preconceito. É claro que quanto mais a mídia focar, não é se esquecer, tentar passar uma esponja por cima, mas focar no tema de que qualquer cidadão pode ter um transtorno mental e que o transtorno mental é uma doença médica que pode ser tratada, que não há razão para se estigmatizar, para se demonizar a doença mental, o doente mental será mais aceito.
por exemplo, a mídia pode colaborar muito para a desestigmatização, né? Esses crimes que ocorreram são com pacientes com esquizofrenia. O paciente com esquizofrenia tratado, ele não pratica crimes, ele não é violento, ele não é um serial killer. O paciente com esquizofrenia, ele geralmente comete o crime com pessoas de sua relação, porque ele se sente perseguido nesse ambiente. Um bom tratamento adequado equilibra esse indivíduo, e eu tenho uma casuística muito grande de pacientes com esquizofrenia, já que casaram, tiveram filhos, estão trabalhando, né? E sendo desestigmatizado, né? Eles assumem voluntariamente a medicação, tomam a medicação e não têm mais surtos ou recaídas. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Voltamos. Hoje nós estamos em Brasília, onde ocorrerá do dia 15 ao dia 18 a 32ª edição do CBP, Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Voltamos para bater mais um papo sobre esse evento. Já já. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/abpbrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @abpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @abpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. Voltamos com o nosso programa falando mais uma vez da 32ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que será realizado do dia 15 ao dia 18 aqui no Centro de Convenções em Brasília. Para isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Romildo Bueno, ele é tesoureiro da ABP, e Dr. Itiro Shirakawa, vice-presidente da ABP. Eu vou perguntar para o Dr. Romildo, a que o senhor atribui esse crescimento exponencial da especialidade de psiquiatria, tanto no Brasil quanto no mundo? O crescimento da especialidade é um reflexo da sua importância. À medida em que se torna importante entender o comportamento humano, os seus desvios, os seus desajustes, a psiquiatria ganha em importância, não apenas em importância curricular, mas principalmente em importância social. Por exemplo, tivemos agora recentemente um Congresso Mundial de Psiquiatria em Madrid, onde a Associação Brasileira de Psiquiatria se fez representar e onde um médico brasileiro, o Dr. Alexander, foi colocado num cargo de relevância científica dentro da Associação Mundial de Psiquiatria. Ele estuda as relações entre espiritualidade e doença mental. Só para se dar uma ideia de qual o escopo atual da psiquiatria. É muito abrangente mesmo. Muito abrangente. O que tem a ver a espiritualidade? Não é um conceito religioso. É um conceito tomado no seu estrito senso. A espiritualidade pode ajudar, não apenas no tratamento de um paciente, mas principalmente envolver a família desse paciente e também mostrar, desestigmatizar socialmente o paciente
que, por acaso, pode ser qualquer um de nós, qualquer cidadão, que é acometido de uma doença mental. E neste evento parece que tem uma mesa sobre esse tema, não é isso? Tem. Com o Dr. Alexander também? Com ele. Ok. Doutor Itiro, que avanços o doutor apontaria como mais importantes da interseção da psiquiatria com as neurociências? Pois é, esse tema eu tenho a impressão que o doutor Romildo pode responder. Certo. Bem, neurociência é um tema bastante novo, recente, para uma coisa muito antiga. A gente pode dizer que a neurociência nasceu entre 1890 e a virada do século XIX para o século XX, com o nome de localismo cerebral. A cada área cerebral corresponderia uma função e, na ocorrência de uma disfunção dessa área, ocorreria um sintoma ou uma doença mental. Isso foi uma tônica da psiquiatria da virada do século, o chamado localismo cerebral, que deu origem, inclusive, a um termo bastante jocoso de mitologia cerebral. Era uma briga entre os psicologistas e os neurocientistas. E ressurge agora com o nome de neurociência, que na realidade é o estudo, a ciência, que estuda o funcionamento das funções nervosas superiores, que são expressas afetivamente através do comportamento humano. Então a importância da neurociência como fundamento, como base para o crescimento da psiquiatria, tanto na parte diagnóstica como terapêutica, é muito grande. Agora sim, doutor Itiro, nós vamos começar aqui a bater um papo mais sobre o evento, sobre esse congresso. O que o senhor atribui, assim, o que o senhor destacaria como ponto forte dessa 32ª edição? Então, para dizer da magnitude desse congresso, eu posso citar que, por exemplo, 2 conferencistas internacionais. O Dr. Dinesh Bugra, do Reino Unido, que vai falar sobre tomada de decisões clínicas em psiquiatria. Ele é o atual presidente da Associação Mundial de Psiquiatria. E a doutora Helen Herman, da Austrália, que é a presidente eleita da Associação Mundial de Psiquiatria, e vai falar sobre a resiliência. E eu poderia citar inúmeros conferencistas brasileiros que são pessoas especialistas na área, mas para não cometer nenhuma injustiça, o Congresso é orientado para a prática clínica, para que o psiquiatra de todos os rincões, como se fala no Brasil, certo, se atualize e em todos os temas sobre a violência, sobre o transtorno do déficit de atenção, principalmente sobre como tratar as substâncias, os dependentes de substâncias químicas. A mesa do presidente vai ser sobre essa questão polêmica de legalização ou não da maconha, a postura da associação. Nós somos contra a legalização porque vai por uma série de fatores. Realmente a maconha não é tão inócua assim, mas é uma diretoria aberta que quer ouvir o outro lado, né, para o debate. Nós temos um programa específico para os residentes de psiquiatria, isto é, eles são selecionados para os residentes as mesas redondas de informação da prática clínica. Nós, para isso, colocamos um preceptor, né, para que eles possam tirar as dúvidas. Enfim, a sessão de laudos médicos é muito importante porque a perícia psiquiátrica acaba sendo muito importante para todos os casos, e muitos que acabam indo para casas de custódia. Enfim, são temas bastante amplos, casos clínicos, discussão de casos clínicos, é um congresso bastante amplo. Doutor Romildo, o que você atribuiria,
que o senhor destacaria em termos de temas, de mesas, que irá acontecer na 32ª edição deste evento? Além das conferências que foram, digamos assim, muito cuidadosamente selecionadas e distribuídas entre conferencistas convidados estrangeiros e conferencistas brasileiros, nós temos que destacar a afluência muito grande, o interesse muito grande despertado pelas sessões específicas de como eu trato, como eu faço, onde um especialista se coloca à disposição de uma plateia, explica como ele dialoga com essa ou aquela condição clínica e responde pessoalmente as perguntas, as dúvidas de cada congressista. Essas sessões, às vezes, transbordam a capacidade de uma sala, tem pessoas nos corredores. O tipo de organização do Congresso, só a título de anedota, o primeiro congresso que foi realizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, na então Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, Minas Gerais, o programa era impresso às 2 da manhã e era colado na porta de cada sala. Nós tivemos 700 participantes. Por acaso, quem abria a Secretaria de Saúde era um humilde secretário adjunto da BP, que atendia pelo nome de João Romildo Bueno. Hoje não, hoje tem um congresso com 8.000 pessoas circulando, tudo funcionando quase que cronometricamente e com todo mundo interessado. Nós não temos salas vazias, nós não temos mais um público desatento. Está todo mundo querendo participar de tudo e às vezes, felizmente, as reclamações que nós recebemos sobre a organização do Congresso é que não dá para assistir tudo porque não se podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O interessante que eu acho de tudo isso, que a participação num evento como esse, pelo menos o que eu vejo, não é voltado somente a profissionais da especialidade de psiquiatria. Eu vejo jornalistas interessados no tema, educadores interessados nesse tema e até médicos de outras especialidades também. Isso é verdadeiro. A psiquiatria é uma espécie de ponto de convergência de vários interesses. Nós temos aspectos sociais, aspectos comportamentais, aspectos educativos, psicopedagógicos, aspectos informativos, dentro de um caldeirão que é muito fervente, que chama psiquiatria, porque a psiquiatria engloba o interesse do indivíduo pelo comportamento humano. E nós, psiquiatras, nós não temos nenhum preconceito. Nós somos a favor da equipe multidisciplinar no tratamento psiquiátrico. Nós nos especializamos em medicar e medicar bem. E tem sentido dar o remédio em psiquiatria porque a doença afeta a vida da pessoa, né? Por exemplo, uma depressão, que a pessoa não consegue sair da cama por 10, 15, 20 dias e, se não tratado, pode se suicidar. Então, tem sentido da medicação porque afetou a vida da pessoa. Mas nós fazemos questão de trabalhar com a equipe multidisciplinar e assim que o indivíduo esteja compensado, nós encaminhamos para psicoterapia, terapia ocupacional, para sessões de família, né? E é por isso que, ao mesmo tempo, né, nós, os psiquiatras, defendemos a nossa especialidade, porque se nós somos a favor da equipe multidisciplinar, não podemos também ser totalmente colocados à margem pelo sistema atual de saúde mental, que o Ministério colocou o centro nos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, e a maioria dos CAPs não tem psiquiatras. É muito complicado. Nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial. Voltamos logo após com o último bloco do nosso programa. Hoje falando sobre a 32ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Para isso estamos aqui recebendo o Dr. Romildo Bueno e o Dr. Itiro Shirakawa. Rapidinho, voltaremos. O
Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Para oferecer importante atualização científica e profissional, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, CBP, recebe profissionais de todos os estados brasileiros, além de congressistas de vários países, e chega a reunir mais de 5.000 participantes por edição para discussão e atualização de diversos temas relacionados à psiquiatria. O CBP é um evento itinerante e acontece todos os anos, tendo como sede uma capital brasileira. A capital escolhida na Assembleia Geral dos Delegados da ABP, neste ano de 2014, para o 32º CBP, será realizada em Brasília, entre os dias 15 e 18 de outubro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. De volta com o nosso último bloco do nosso programa ABP TV, falando hoje sobre a 32ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Doutor Itira, suas considerações finais aqui para o nosso público na câmera 2 e até um convite também para que eles participem deste nosso evento. O nosso evento é programado com pelo menos um ano de antecedência. A comissão científica e a comissão organizadora trabalharam arduamente. Vai ser um congresso memorável. Nós, além das conferências, além dos como eu trato, tem os cursos que são muito interessantes e importantes para quem está começando. Nós já estamos com 3.600 pré-inscritos. Então, quando nós falamos em 5, 6 mil, não é só uma propaganda, é realmente um número de participantes que nós costumamos ter. E convidar a todos os médicos psiquiatras do Brasil, que é mais um evento organizado com todo carinho, com todo capricho, da comissão organizadora e científica para a troca de experiências, que na verdade o mais importante em todos os congressos médicos é a troca de experiências. Essa troca de experiência sempre resulta a favor do paciente. Doutor Romildo Bueno, o senhor no bloco anterior falou da primeira edição de 700 participantes, de 700 participantes para 4.000, a ascendência foi boa, né? As suas considerações finais. O Congresso Brasileiro de Psiquiatria foi se desenvolvendo, foi atendendo cada vez mais, não apenas as necessidades da disciplina médica psiquiátrica, mas principalmente as necessidades de contribuir para a formação do psiquiatra, de aprender com o psiquiatra jovem e, consequentemente, o interesse do público também foi aumentando. Conforme você salientou, nós temos hoje participantes do Congresso, jornalistas, educadores, médicos de outras especialidades, mostrando que a interdisciplinaridade é uma prática comum. O psiquiatra hoje em dia é chamado, inclusive, para pacientes recém-egressos de centro de tratamento intensivo que têm alterações de comportamento. Imaginar um psiquiatra de CTI há 30 anos atrás é uma coisa impossível. Então eu gostaria de convidar a todos, principalmente psiquiatras, profissionais afins da psiquiatria, outras profissões afins com a saúde mental, com o tratamento da doença mental, os médicos, e convidar também o pessoal da mídia para dar uma cobertura, para colaborar conosco, para acabar com o preconceito, com o estigma e para deixar bem claro que uma especialidade médica como a psiquiatria tem uma função básica,
que é mostrar que todo ser humano está sujeito a padecer de um transtorno mental e que esse transtorno mental tem tratamento. Lembrando que a ABP-TV vai estar lá também no Congresso, fazendo entrevistas, pegando imagens, e nos próximos programas nós apresentaremos aqui para vocês. Gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo, aqui a presença do Dr. Romildo Bueno, tesoureiro da ABP, e a presença também do Dr. Itiro Shirakawa, que é vice-presidente da ABP aqui no nosso estúdio, para esse programa especial sobre a 32ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Mas agradecendo principalmente a você, telespectador e internauta que ficou conosco até agora, acompanhando o nosso programa, e eu reitero o convite dos nossos 2 especialistas aqui, venham participar da 32ª edição do CBP. Segue a ABP TV, até a próxima semana.